Caso não me conheça, eu sou a Isabela e hoje eu vim trazer um vídeo falando sobre um clube do livro que tinha tudo pra dar certo, ser um sucesso, mas na verdade foi um grande escândalo, que foi o da RuPaul. Eu só queria comentar antes que eu fiquei muito chateada que eu organizei todo o meu quarto, eu tinha minha escrivaninha linda, porque eu tava pensando em gravar com a câmera e eu liguei e eu vi que tava sem bateria. Profissionalismo, né, gente? Se tu acompanha o mundo literário, tu sabe que tem várias celebridades e figuras públicas que têm clubes de livros bem famosos, inclusive recentemente teve polêmica envolvendo o Paulo Hatz, o clube do livro do Felipe Neto. Inclusive, se o Paulo está de um lado, eu tô do mesmo lado que ele. Mas hoje vamos conversar sobre o clube da RuPaul e todas as polêmicas que envolvem ele. Não são muitas polêmicas. Deve ter ficado diferente o ângulo, mas é isso aí. O clube não existiu por tempo suficiente para ter várias polêmicas, mas a que teve já bastou por umas 10 polêmicas. Como eu falei aqui, várias celebridades elas têm clubes do livro e uma pessoa assim muito importante que eu acho que foi até quem começou esse movimento foi a Oprah em 1996. Ela lançou o Clube do Livro da Oprah, bem autoexplicativo de quem que é e sobre o que é. E vários dos livros que ela colocaram se tornaram best-sellers e ajudaram escritores a ganharem muito dinheiro com isso. Inclusive, deixa eu ler aqui no meu roteiro, a Universidade de Fordham, acho que é assim que se fala, estimou... Eu vou me matar. Essa universidade que eu comentei, ela estimou que 70 livros dos quais a Oprah indicou nesse clube venderam 55 milhões de cópias. E a New York Times até se referiu isso ao efeito Oprah. E a gente sabe que o mundo editorial, muitas vezes, ele pode ser bem elitizado por, enfim, homens brancos e ricos e héteros e cis. E a Oprah, ela estava dando voz a autores nesse clube que eles eram marginalizados, trazendo essas pessoas a lugares com mais visibilidade dentro desse mundo editorial, o que é algo muito importante. Tanto que até 1999, o clube dela foi responsável por 28 best-sellers, que rendeu às editoras 175 milhões de dólares em receita. Eu nem sei escrever 175 milhões. Várias outras celebridades, elas também criaram clubes do livro logo em seguida, muitas especialmente na pandemia. Entre celebridades que tem clube do livro, a gente tem desde a Florence de The Florence and She, tem aquela modelo, a Emily, que eu não sei pronunciar o nome dela, mas foi aquela que viralizou porque ela segurava o bebê de uma forma muito estranha. Gente, até a Dua Lipa tem clube do livro. Eu queria muito participar desse. No Brasil também a gente tem figuras que têm clubes do livro, tipo a Sofia Abraão, que até hoje eu não entendo porque que não me aceitaram no clube dela. Tem a Manuela Dávila, que é uma política aqui de Porto Alegre. E mais recentemente, o Felipe Neto, que vai lançar, ou já lançou o clube dele. Não sei a que pé, porque eu não estou acompanhando. Esses clubes que eu citei foram bem sucedidos, as pessoas gostaram. Só que teve um que gerou muito polêmica, que é o da RuPaul. Eu não vou ficar aqui me estendendo sobre quem que é a RuPaul, uma drag queen bem famosa. Essa história ela começa na livraria independente chamada Shop Queer, que era uma livraria que estocava tipo 30 mil títulos de autores LGBTQIAP+, e de outros grupos minoritários também. E esse ano eles tinham compartilhado que tinha um grande anúncio a fazer. E no dia do grande anúncio, simplesmente surgiu a RuPaul falando que estava se juntando com o cofundador da Shop Queer para lançar um clube do livro e também estava trocando o nome do espaço para Alora. Esse clube do livro ele tinha uma taxa de adesão de $5 por mês e tu também conseguia pegar 3 livros por metade do preço todos os meses. E se tu pensa que a expansão parou por aí, tu tá muito enganado, porque eles falaram que o catálogo ia passar de 3 mil livros para 10 milhões. Então tá. E assim, é importante falar sobre essa questão de livros com preços reduzidos antes da gente entrar na polêmica em si. Principalmente se tu tá pagando uma taxa de adesão para ter esses descontos. Tinha essa taxa de adesão de $5 ao mês, que tu podia pegar 3 livros pela metade. E essa é uma estratégia que ela não é só da Alora ou de outras lojas de varejo, mas também é muito conhecida por ser o modelo de venda da Amazon. A Amazon começou em 95 como uma loja varejista e que queria criar um monopólio sobre o mercado. Por isso, eles tornaram os produtos deles mais baratos e muitas vezes isso significava ter prejuízo. Só que uma empresa grande, como a Amazon é hoje em dia, ela pode se dar o luxo de botar preços mais baratos e ter esse prejuízo, porque ela vai ter o lucro e vai compensar depois. Mas livrarias menores e independentes não podem fazer isso, porque não tem como lidar com esse prejuízo depois, o que cria uma disparidade muito grande. Eu, pelo menos, tenho a minha wishlist de livros na Amazon, e toda vez que eu vou numa livraria e eu vejo os preços comparando com aqueles que eu vi na Amazon,
meu pensamento sempre tá mais barato na Amazon. E toda vez que a pessoa ela vai comprar numa loja física ou em outros espaços, lembra que na Amazon tá mais barato e compra lá na Amazon. E essa é a intenção. Para criar uma clientela fiel, toda vez que a pessoa ela vá uma outra loja, tanto física ou online, que seja mais caro, ela vai pensar, na Amazon tá mais barato e compra da Amazon. Tanto que o próprio Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, falou que ele sabia, logo quando ele criou a Amazon, que as compras online seria tipo o futuro. E para isso ele foi criando essa estratégia e foi a estratégia que a RuPaul tentou seguir. E assim, como eu falei, eles tiveram um salto de 3 mil livros no catálogo deles para 10 milhões. Só que esses 10 milhões de livros, eles não estavam tendo uma análise eficiente sobre o que era a história, o conteúdo dela em si. E isso é algo que poderia passar despercebido por qualquer outra livraria. Mas pela livraria que estava fazendo uma colaboração com a RuPaul, que a identidade, a personalidade e a imagem foi toda criada sobre se aceitar e de que vai incluir todas as pessoas e não vai questionar a identidade de ninguém, foi um problema gigantesco de relações públicas. Logo foi descoberto que qualquer livro era permitido na Alora. Qualquer mesmo. Tanto que livros que estavam lá foi descoberto que eram de autores transfóbicos e o próprio livro tinha esse tipo de discurso. E até mesmo o livro do Hitler estava lá. Tanto que um dos livros chamado What is a Woman é um livro de um autor transfóbico que ele critica Hollywood e também a escola e a mídia por estar recrutando crianças para serem LGBTQIAP+. Mona, você é maluca? Com todo respeito. Não, se você vê o vídeo, é com todo respeito mesmo. Mona, você tem algum problema? Gente, que eu já uma vez me bati que saco. Aí a gente entra numa parte muito importante também, que foi como que isso aconteceu. Como a gente estava falando também da Shop Queer, que novamente, 3 mil livros, a curadoria era muito mais detalhada e mais fácil de fazer. E quando a RuPaul entrou nesse esquema, não houve uma verificação na qualidade dos livros. Em vez disso, eles se tornaram uma livraria online generalizada. E apesar de estar falando da RuPaul, que é uma pessoa que tem dinheiro, ainda assim, tu dá um passo de 3 mil livros para 10 milhões é muito grande e tem muitos custos. E para isso, eles contrataram um distribuidor, que era o grupo Ingrid Content Group, que é um dos maiores distribuidores de livros do mundo. E como resultado tinha tudo que tu podia imaginar no site. Quando o anúncio da Alora chegou, todas as críticas chegaram junto. E após todas as críticas, a RuPaul e a equipe da Alora fizeram um pronunciamento e um pedido de desculpas público. E apesar da desculpa ter sido bem intencionada, muitos membros da comunidade e pessoas que apoiaram a Alora estavam se sentindo traídos por tudo isso que aconteceu. Várias pessoas cancelaram o clube de leitura e começaram a subir tags nas redes sociais, principalmente no Twitter. As pessoas estavam se perguntando como é que a RuPaul, que construiu toda a imagem pública dela sobre aceitar as pessoas, tinha deixado uma coisa dessas acontecer. O que parecia que ele tinha subestimado a importância de uma curadoria detalhada para os livros. Como se não bastasse, surgiram rumores de funcionários anônimos que já tinham trabalhado falando que a ideia de se juntar ao Ingrid Content Group tinha sido uma decisão tomada às pressas e que nem mesmo os membros da equipe tinham sido consultados em relação a isso. Era como se essa tentativa de fazer a Alora crescer e ter lucros, todos os conceitos fundamentais e valores da Shop Queer foram perdidos no meio do caminho. Então, para reduzir os danos, a venda de livros e a adesão ao Clube do Livro foi suspensa por um tempo. Além disso, um novo conselho consultivo... É consultivo? Foi composto por membros da comunidade LGBTQIAP+, e também por pessoas que trabalham no mundo editorial. Assim, eles iriam garantir que a curadoria dos livros fosse feita da forma correta. A RuPaul também prometeu transparência em todos os processos dessa nova curadoria e também que uma parte dos lucros da Alora iria ser destinado a organizações LGBTQIA+. Hoje em dia, o site da Alora ele já está disponível e tu consegue também se inscrever novamente. A assinatura tá $4,50. E assim, a lição que fica não subestime o valor de uma curadoria detalhada e também não faça planos às pressas de expansão de negócios, em que tu perca os valores fundamentais e ofenda a comunidade que tu apoiava antes. Eu espero que vocês tenham gostado de saber sobre essa fofoca literária. Eu prometo que fiquei muito chocada, mas esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau!